que sempre entra o meu som no meio do caminho. Boa noite. E para quem assistir depois, né? Bom dia, boa tarde. Não sei a hora que você vai estar acompanhando a gente. A gente está aqui na terceira live dessa semana dedicada a mulheres em posição de liderança, mitos e verdades. Hoje nós temos a convidada Fabiana Meirelles. Daqui a pouco a gente vai apresentar a Fabiana. E já deixo aqui o convite, né, para quem quiser acompanhar a live de amanhã, também, ao meio-dia, né, tá convidado. Amanhã a gente termina essa série essa semana. O meu nome é Meilin Canizares, eu sou coach, psicóloga, trabalho com desenvolvimento de lideranças e equipes, e antes dessa atuação, eu já liderei equipes, né? Fiz carreira no mundo corporativo e já senti na pele, né? O que era ser uma mulher numa posição de liderança, ser minoria em reuniões de alta gestão. E o meu desejo, né? A minha inspiração é que mais mulheres possam encontrar o seu espaço e a realização profissional que elas desejam, que elas merecem. Então, isso é o que me motiva, né? Estar aqui hoje. E aí eu passo a palavra para minha parceira Cris Dumont, que também vai se apresentar. Eu sou a Cris Dumont, e eu e Meilin nos conhecemos na nossa última formação de coaching de grupos e equipes, e aí percebemos que o que a gente tinha em comum era até o fato de termos vivido no mundo corporativo, saído do mundo corporativo e começado a trabalhar nessa área de coaching, mentoria. E aí a gente começou a dividir essas experiências, né, de liderança feminina e todas as coisas que acabam acontecendo advindas dessa posição. E eu trabalhei 25 anos no Brasil, né, em agências de propaganda e veículos de comunicação. Em 2011, eu fui acompanhar meu marido, que se mudou para a China, então eu passei 11 anos morando na China, onde eu precisei me reinventar, porque a gente que está acostumado a trabalhar e tem a empresa da gente vira o sobrenome da gente, mas quando a gente não consegue se apresentar sem um sobrenome, gera uma estranheza e uma falta de identidade. Mas dessa experiência surgiu uma nova carreira, que é a minha carreira como coach, que venho trabalhando há 7 anos com isso, né? Sou credenciada pela ICF, e hoje moro na Polônia, onde são 00:03. Olha a resistência. Certo. Meilin, o você fuso quer falar horário, né? Então já estou acostumada. O fuso na China era pior ainda, porque eu estava de madrugada, né? Porque era quase 11 horas. Você quer contar para a gente um pouquinho do objetivo nosso com essas lives? Tá bom. Mas antes eu fiquei com a vontade de pedir para você falar olá ou boa noite em chinês. Chinês ou polonês? Bom, você pode escolher, né? Ni hao. Ni hao é alô, né? Olá. Ni hao é em chinês. Wan Shan Hao, boa noite em mandarim. E, ok, vou falar o que eu sei em polonês, que é dzień dobry. Dzień dobry é oi em oi, que quer dizer bom dia, mas eles falam dzień dobry. A gente já chega à conclusão que é dramático, né? Se o oi, que é tão pequenininho, é tudo isso. Você não sabe quantas consoantes tem no dzień dobry para escrever. Então tá. Bom, vou falar um pouco, então, o que nos moveu, né, para fazer essa série de lives, para a gente promover a ampliação de consciência sobre esse tema tão importante, tão necessário, que demorou tanto tempo, né, para ganhar relevância, para vir para a pauta, né, com seriedade no mundo das organizações. E tem sido cada vez mais falado a respeito disso, né, da diversidade e inclusão, não só na questão de gênero, mas de outras categorias, né, do que é diversidade. Aqui a gente faz o enfoque da diversidade de gênero,
O convite aqui é para ouvir, né, a nossa entrevistada, e nas séries a gente está coletando perspectivas, né? Então, são 4 mulheres que estão deixando a sua perspectiva, e a nossa intenção é que, com isso, a gente promova a reflexão, que vocês tenham alguns insights. E essa série de lives, ela foi pensada para homens e para mulheres, não é uma fala só para mulher. E a gente reconhece que o viés inconsciente ele pode estar na cabeça de todo mundo. A gente está no mesmo caldeirão cultural, né? E a gente foi criado assim, com alguns vieses, homens e mulheres. Então, o convite é para a gente se dar conta disso, para tentar mudar, para tentar desconstruir algumas coisas que talvez não façam mais sentido hoje. É isso. Cris, quer complementar? E quem assistiu a live de ontem da Raquel, né, é os vieses inconscientes dos homens, das mulheres e de nós conosco mesmos, né? Então, assim, a gente entrar numa sala de reunião e não ocupar o melhor lugar da mesa, deixar automaticamente os melhores lugares para os homens, é uma coisa nossa com a gente, né? Então, é importante falar sobre isso, porque é uma consciência geral, né? De, olha, isso aqui, a gente se acostumou, no passado a gente passava por esse tipo de situação, né? Porque, né, eu já estou com mais de 50, e a gente achava que era perfeitamente normal. Hoje a gente diz, está errado, isso não está certo, né? Então é essa função das lives, né? A gente dizer, peraí, aqui tem uma coisa que não está legal. Bom, vamos apresentar a Fabiana. Fabiana é a nossa convidada de hoje, Fabiana Meirelles. Ela iniciou sua carreira no setor privado e mais tarde migrou para o terceiro setor, onde atua desde 2014. Sua área de especialidade é captação de recursos e atualmente é diretora de desenvolvimento institucional do projeto Jaguaré Caminhos, que é uma ONG vinculada à Congregação de Santa Cruz. A Fabiana Meirelles é formada em Relações Públicas. Antes de fazer a primeira pergunta para a Fabiana, só queria dizer que a gente está recebendo perguntas, né, e comentários. Os comentários a gente vai lendo ao longo da live, as perguntas a gente vai tentar guardar para o final, né, porque algumas perguntas já vão sendo respondidas ao longo da live, e aí no final a gente faz a série de perguntas. A gente vai deixar uns 10 minutinhos, tá? Fabiana, você é uma mulher que ocupa posições de liderança e ocupou posições de liderança, né? Eu estava olhando lá no seu LinkedIn, hoje você trabalha num setor que é um setor que a gente diria feminino, né? Porque a Gabriela a primeira entrevistada veio do marketing, propaganda feminino, a Raquel veio do mercado financeiro, cercada de homens, mas eu vi que você também trabalhou para a Petrobras, eu também trabalhei para a Petrobras, e eu sei que aquilo ali é um mundo masculino. Então, a primeira pergunta para você é, como foi essa coisa da divisão de gêneros dentro das empresas onde você trabalhou? E o que você acha disso, né? Tem áreas que são masculinas e tem áreas que são femininas. Sim. Gente, primeiro, boa noite. Queria agradecer, Meilin, Cris, pelo convite. É uma honra estar aqui. É muito bom poder trazer temas tão pertinentes, né, e relevantes hoje na nossa sociedade, que é a inclusão, né? Eu acho que a inclusão de diversos aspectos, né? Seja feminino, seja questão de gênero, de raça, enfim. E é muito, muito prazeroso poder contribuir um pouquinho, né, com essas reflexões. Eu vim mesmo de um setor extremamente dominado por homens, né? Eu trabalhava com engenheiros, 95% do público da onde a gente atuava eram homens. E assim, era até um pouco hostil, né? Muitas vezes eu cheguei em reuniões e as pessoas usavam temas, né, pejorativos, não vai chorar que nem uma mulherzinha, vira homem. Eu cheguei a ouvir de chefe meu isso, vira homem, chega lá e bate na mesa, sabe? Expressões que são até... elas causam uma estranheza, né? E assim, você vai criando uma casca. Eu lembro que eu tinha um engenheiro que ele era, né, o coordenador na época, e ele falava assim, eu vou esticar seu elástico até ele não estourar mais, que daí você vai aprender a lidar com todo tipo de situação.
Então, assim, você fala, ao mesmo tempo que é uma coisa que te ajuda mesmo a criar resistência a determinadas situações, ela oprime, né? Porque ela te cria uma estranheza de relação, né? Você acaba se sentindo oprimida por pessoas que deveriam estar ali te apoiando, incentivando, né? E cria um ambiente extremamente hostil dentro da dinâmica de trabalho, de que só o mais forte, só aquele que não chora. E isso traz outras questões emocionais, né? Ligadas ao crescimento da pessoa, né? Também, tipo, eu não posso chorar, eu não posso, né? A pessoa tá me humilhando e eu tenho que abaixar a cabeça e seguir, daqui a pouco tá tudo bem. Então, dentro do universo, né, desse universo de Petrobras, foi mais ou menos esse aspecto, né, que eu vivi. Quando eu migrei para o terceiro setor, já é um setor totalmente diferente. Ele é um setor do cuidado, ele é um setor do olhar o outro, né? Assistência social, a parte das políticas públicas mesmo da assistência social, ela traz esse cuidado. E aí é muito engraçado, porque ele já se torna predominantemente feminino. Como a questão da maternagem, do cuidado, do olhar para o outro está relacionada à figura feminina, né? Recentemente eu tive um caso aqui muito engraçado, que foi a contratação, né, a possível contratação de um professor para educação infantil, um homem, para uma das unidades de creche. E foi recusado pelas famílias, porque eles falaram que não seria legal um homem cuidar das crianças. Então, assim, o quanto isso é estrutural dentro da nossa sociedade, que o cuidado com a criança, o cuidado com o bebê, o cuidado, ele só é remetido às mulheres. E assim, qualquer pessoa poderia ser, né? Mas está dentro desse viés inconsciente que nós temos da questão de tudo que nós já vivemos em termos de sociedade, né? Então, hoje aqui, eu fiz até um levantamento para trazer aqui na live, nós temos 124 colaboradores dentro do programa social. O programa social hoje ele tem 7 unidades, ele está vinculado à Congregação de Santa Cruz, que é uma instituição mundial que está presente em diversos países, né, praticamente no mundo todo. E aqui nós temos 124 colaboradores. Desses 124, só 11 são homens. Então, o nosso público é predominantemente feminino. Mas por quê? São professoras, orientadores, são assistentes sociais, enfermeira. Então, são pessoas que estão ali na linha de frente do cuidar, né? Do estar presente. Na gestão, só tem... nós temos um escritório de gestão, né? Que são compostos por 4 diretores. Tem o diretor-geral, diretor administrativo, diretor educacional e eu, diretora institucional, que é o primeiro cargo de mulher nesse perfil dentro dessa estrutura organizacional. Então, também não existia essa função, né, de desenvolvimento institucional. Ela foi criada e eu assumi, porque antes eu atuava no papel da captação de recursos aqui. Mas nas nossas unidades, nas 7 unidades, nós temos 6 gestoras mulheres, 1 gestor homem. Então, assim, é motivo de orgulho, né, ter essas mulheres tão fortes na liderança de situações tão diversas, né? A assistência social, ela traz uma diversidade de dia a dia que requer habilidades emocionais, enfim. Então, é muito gostoso ver esse time de mulheres na liderança. Hoje nós temos também aqui uma superintendente que é mulher, e por ser uma instituição religiosa, né, nós temos um presidente homem, e abaixo dele está a superintendente que é mulher. E aí ela abarca todas as estruturas das unidades do Brasil. Então, tem uma relevância aqui, sim, a figura feminina. Uhum. Você estava falando e me ocorreu 2 coisas. A primeira, assim, lá na China, meus filhos estavam estudando numa escola internacional, né? E uma das coisas que me surpreendeu é a quantidade de professor homem. Então, meu filho de 8 anos entrou de 8 até o high school, né? Quantidade, às vezes, tinha mais homem do que mulher. O Mister Fulano, o Mister Cicrano, né? Que a gente é acostumado no Brasil. Sim. Ainda tem isso. É o Mister Fulano, não é a tia. Sim. É uma outra coisa também, né? Porque os professores ainda são a tiazinha, né? É outro tratamento, né? Tratamento. E dentro da área do terceiro setor, tem um TED Talk, eu não vou lembrar o nome, é um TED Talk maravilhoso sobre um CEO
falando sobre como é invertido essa mentalidade, né? Como assim, o diretor financeiro, o diretor de uma ONG ganha menos do que o diretor de uma empresa privada. Sim. Sendo que, se os salários fossem maiores, a gente teria um maior retorno. E ele era homossexual. Né? Então, dentro dessa área do terceiro setor, da ajuda, do cuidado, né? Que a gente estava nessa debate ontem, né? Áreas femininas e áreas masculinas, esse cara era homossexual. Né? Ele tinha uma coisa feminina, digamos assim. Sim. E traz a representatividade, né? Porque o terceiro setor ele acaba sendo mais inclusivo em diversas questões de preconceito. Ou isso, verdade. Uhum. Você já citou essa coisa que você passou aí na Petrobras, né? Você tem alguma outra situação inusitada que você tenha passado pelo fato de ser mulher num ambiente masculino? Acho que tem, pela carinha dela. Tenho, sim. Eu acho que a situação mais inusitada que eu passei, eu acho que teriam algumas, mas assim, a que mais marcou minha vida foi o fato da gestação. Eu coordenava, né? Estava dentro de uma instituição, foi quando eu estava no terceiro setor já. Engravidei final de 2014 e eu coordenava uma área nacional e eu engravidei e a área estava indo muito bem. E quando eu engravidei, eu viajava bastante, eu precisava viajar e eu tive alguma questão que o meu obstetra falou: olha, você não pode viajar de avião nos 3 primeiros meses de gestação e vai ter que dar uma segurada. E eu precisei apresentar esse cenário para a instituição, né? E assim, a devolutiva que eu tive foi: mas por que você fez isso com a sua vida? Então, assim, foi muito duro, e assim, eles simplesmente mudaram a minha função, me deixaram num escritório, meio que encerraram a área e eu fiquei de escanteio para tudo, assim, usando esse termo pejorativo de hoje, né? Na época, a presidente, que era uma mulher, foi ela quem falou isso para mim. Ela falou: você tinha uma carreira brilhante aqui, você não sei por que você fez isso. Ela me deixou na geladeira total e assim, no dia que venceu a minha estabilidade do retorno, eu fui demitida. E eu já esperava por isso, né? Por conta da dinâmica que foi. Cheguei a ser convidada a me retirar de reuniões que eu fui representar meu diretor, que ele pediu para ir. Eles me chamaram para fora da sala. Algumas situações de preconceito mesmo, por conta de eu ter engravidado naquele cenário. Na época foi bem frustrante, mas enfim, são seres humanos, né? Isso não atribuo à instituição, atribuo talvez à pessoa, né? Por alguma série de crenças que ela também tem, porque é o que eu falo, às vezes a pessoa ela não parte simplesmente de um achado, ela carrega crenças dela que ela vem vindo e talvez isso possa ter influenciado nesse comentário e nessa decisão. Então eu não peguei para mim isso, né? Hoje minha filha tá linda, vai fazer 7 anos e a vida seguiu. Uhum. Mas foi bem. Olha o que você fez com a sua vida. É uma filha linda de 7 anos. Exato. E a outra coisa que eu sinto muito, assim, em muitos aspectos, é o fato de ser mulher e jovem. Aqui, assim, já ouvi situações do tipo: essa menina, o que essa menina quer? Então, assim, às vezes as pessoas elas não atribuem a técnica à imagem, elas fazem um pré-julgamento de imagem e elas não dão oportunidade para conhecer a capacidade técnica. Então, eu já sofri muito com isso também, por fato de ser mulher e nova, né? Não tão nova mais, né? Já vou fazer 40 anos, mas existe muito essa questão do tipo, quem é essa menina que está falando isso, sabe? E ainda mais quando você chega em algum lugar, ocupa uma posição de liderança e tem pessoas mais velhas. Então, tem também uma barreira em questão do fato de ser mulher e a idade. Talvez se fosse um homem jovem, não estou dizendo necessariamente que mas poderia ter um outro tipo de impacto dentro disso. Mas é uma pessoa que veio do mercado, é super bom, é popular, enfim. Aí chega uma mulher jovem e ocupa um cargo de liderança. Eu acho que tem uma questão que esbarra, sabe? Também na questão do fato de ser mulher.
Você sabe que ouvindo você, Fabiana, uma coisa, né, que eu fiquei pensando é como a gente tem que tomar cuidado com as falas que a gente tem e que, sem querer, às vezes é de forma muito inconsciente, né, não é intencional, mas que mostram um rebaixamento, um menosprezo, né, do outro, essa coisa, quem é essa menina? Né? O menina, essa escolha de palavra para tornar você menor, né? Assim, imatura, né? E menina, o que está fazendo aqui? E também eu lembrei de uma líder que eu atendi que usava com a equipe dela garotada e falava que a equipe era imatura. Então, assim, às vezes a gente induz, né, comportamentos na equipe, mas a gente também está tratando essa equipe, né? A gente está induzindo esses comportamentos, né? Então, assim, fica esse convite, né, de avaliar palavras que a gente escolhe para tratar o outro, né? Nessa fala sua. Gostei muito. Assim, essa questão, por exemplo, do ser menina, acaba te forçando muito a ter que mostrar pela técnica a capacidade, né? Que já tem uma questão de que a mulher já tem que trazer mais formação, mais competência, isso já tem dados que comprovam, né? E aí, quando você traz isso do ser mulher e nova, as pessoas muitas vezes não acreditam que você chega em determinados lugares, né, de alcance dentro das tomadas de decisão, dentro da visão estratégica. Então, isso traz um impacto de você precisar sempre se cercar de muito subsídio técnico, o que também acabou, né, ajudando a encorpar, né, a questão das competências que você vai fortalece, né? Fortalece. Mas é uma questão daquele fortalecimento que muitas vezes é pela dor, sabe? É aquela coisa que te puxa muito a ir em determinados lugares que talvez não seriam necessários. Mas, assim, é crescimento. Eu enxergo como crescimento. Eu ainda vou acrescentar a mulher bonita, né? Mulher bonita, sexy, essa é burra. Não tem, né, o que está fazendo aqui, né? Você sabe que eu lembrei de um episódio que você falou de mulher bonita e eu vivi uma vez isso lá na Petrobras. Um diretor chegou para mim e falou assim: você viu a nova menina que contrataram para a recepção? Eu falei, vi, ela é linda. Ele falou, pois é, ó, e ela ainda também é formada em comunicação, e ela é bonita, acho que ela vai tomar seu lugar. Aí eu falei, caramba! Eu falei, não, a gente pode fazer o seguinte, traz ela para trabalhar comigo. E assim, aí a gente começou, e óbvio, né? Eu sou uma pessoa, desenvolvi uma amizade muito legal, depois essa menina teve a oportunidade de crescer, sair, foi para a área administrativa. Mas tinha muito isso, sabe? Parecia que você, para fazer a seleção de ser, além de ser mulher, né, tinha que passar pelo crivo dos olhares masculinos do lugar, porque tinha que embelezar o lugar. E assim, não era pela técnica, né? Acho que é por isso que a gente se cobra tanto, né? Porque a Raquel estava falando ontem da nossa autocobrança, porque a gente tem que provar que, apesar da gente ser mulher, apesar da gente ser bonita, apesar da gente ser baixinha, apesar da gente, né? Porque o baixinho também entra aí, né? Sim. Muitas vezes em reunião e no meu caso, é isso, é que eu estou sentadinha aqui. Gente, eu posso ler aqui rapidinho, porque está bombando aqui, Melim. Silvana Nader, boa noite, parabéns pela iniciativa. Vinícius Lotti, tema de extrema relevância, muito boa iniciativa, parabéns. Bárbara Alves Santana, boa noite, parabéns pelo tema e dedicação proporcional neste momento. Josiana Vieira, boa noite, tema de grande relevância, muito obrigada. Alessandra Oliveira Toston, totalmente, ser mulher e jovem, porém especialista em um assunto, não é dado crédito, muitas vezes falta respeito. Bianca, tão potente esse debate com a presença de mulheres inspiradoras. Parabéns. Bianca é uma delas também. Muito bom. Bom, então, agora, Fabiana, também eu queria te fazer uma pergunta, né, a respeito de uma pesquisa que a gente sabe que foi feita pela Thomas International, e eles estavam interessados em justamente descobrir se tinha diferença de perfil, né, em termos de inteligência emocional, e a empatia entra dentro do pacote, né, da inteligência emocional, ou de personalidade, traços de personalidade,
em executivos de C-level, né? Executivos que são presidentes ou se reportam aos presidentes de empresa. Então, eles pegaram essa amostra de alta gestão e aplicaram a avaliação, né, de inteligência emocional e de personalidade. E o que eles descobriram, que foi uma surpresa, é que não tinha uma diferença significativa em termos de traços, né, e de características entre executivos homens e mulheres. Eles tinham o mesmo tipo de característica. A empatia era uma delas, mas não eram só as mulheres que tinham empatia, né? Os homens também, por exemplo. Então, como que isso conversa, né, com a tua experiência, né? O que isso te remete? Queria ouvir um pouco aí, pegando agora, né? Você não leu a pesquisa, mas assim, ó, da sua vivência, né? Das reflexões que você faz, o que você pode comentar a respeito disso? Bom, eu vou defender o meu time, né? Eu acredito que também, de fato, não tenha, porque eu acho que do ser humano a capacidade de desenvolver habilidades, né? O que eu acho que para a mulher acaba sendo muito vantajoso nesse quesito é que é mais natural isso na mulher. Ela já vem com esse olhar, com essa visão mais sistêmica das coisas. Talvez muitos homens precisam desenvolver um pouco mais esse tipo de habilidade. E eu acho que a mulher, ela traz essa visão holística da pessoa, ela consegue trabalhar mais a questão da empatia, porque ela está na linha de frente dos filhos, normalmente ela está ali naquele contato mais direto do cuidar, da mãe, da família. Então, eu acho que essa estrutura familiar, né, dentro desse modelo de sociedade que a gente viveu por décadas, que hoje está mudando, né, em termos de estrutura de famílias, a mulher, ela aprendeu a desenvolver isso de forma mais natural. E o homem, talvez, nesse quesito, ele tenha que ter trabalhado mais alguma questão de desenvolvimento. E talvez por isso que esses que desenvolveram mais estão na liderança. E já a mulher, em contrapartida, ela teve que ter muito mais desempenhos técnicos, né? Porque ela já vem com a naturalidade da habilidade, né? De empatia, de visão do todo, mas não necessariamente a técnica, porque a mulher, ela tinha menos tempo para estudar, ela tem sempre outras ocupações para ter na vida, né? Então, eu acho que isso acaba equilibrando dentro da pesquisa. Não sei quais foram todos os parâmetros de avaliação, mas pode ser que isso possa equilibrar dentro da pesquisa essa questão dessa visão, né? Mas eu acho que são dons natos da grande maioria das mulheres, isso. Então, aí eu já questiono, né? Se são natos ou não, a gente nasce com eles realmente, né? Ou a gente desenvolve a partir dessa estrutura social, né, na qual estamos inseridos, né? Isso daí fica aí para reflexão. É uma boa reflexão. Até uma boa reflexão. É uma boa reflexão. É uma boa reflexão. E tem pesquisas que estão tentando responder isso, né? Assim, eu acho que é bom a gente se questionar essas coisas, né? Outro dia eu estava ouvindo, né, numa live também, a questão assim uma outra, né, pessoa falando que ela se sentia muito mais confortável cuidando da casa do que fazendo concertos na casa. Mas a gente aprendeu assim, né? Será que se a gente tivesse tido uma educação que estimulasse as meninas a fazerem concertos na casa e homens a cuidarem da casa, será que essa zona de conforto seria a mesma, né? Eu lembro, eu sou das antigas, viu? Com certeza tenho uma geração mais anterior à sua, Fabiana, mas eu cheguei a ter aulas, tinha uma aula que a gente separava homens e mulheres, olha que coisa, né? Hoje, é chocante. E aí os homens iam para um tipo de oficina, aprender a fazer coisas elétricas, mecânicas, etc. E as mulheres iam para ter aula de culinária, como montar um cardápio
como receber pessoas dentro de casa, como dar banho em bebê. Essa parte do banho em bebê eu não pratiquei. Não fui em banho, não pratiquei. Bom, que mitos falando, né? É surpreendente. Então, assim, e você pensar, não sou uma idosa ainda, né? Mas eu tô com 50 anos, mas na minha infância eu estive em aulas assim separadas, né? Aí eu tenho um irmão que é 15 anos mais novo que eu, que teve aula de crochê, uma coisa assim, tricô na escola. Então já tinha mudado essa abordagem. Mas falando disso... Mas deixa eu só falar uma coisa, porque isso me lembrou também... sabe que eu agora fiz uma viagem, eu parei na Alemanha, e a gente estacionou o carro. E aí eu estava olhando na parede, tinha vaga para mulheres. Tinham 5 vagas, assim, com o desenho das mulheres. Eu falei, eu não estou acreditando que no primeiro mundo eu estou num lugar onde tem vaga específica para a mulher, como se a gente fosse... Aí eu falei, fui pesquisar isso, né? As vagas para as mulheres são porque elas estão mais perto dos elevadores, por uma questão de segurança, porque nós somos mais frágeis e a gente pode ser atacado dentro de uma garagem, porque normalmente é a gente que está com os bebês, né? É a gente que está com as pessoas mais velhas, né? Então, me parece até que já foi uma sociedade que já passou por todos esses questionamentos e que já percebeu que esse é um papel feminino, na maior parte das vezes. Então, tem até as vagas das mulheres lá, né? E aí eu acabei sair de uma surpresa para outra surpresa, né? E fiquei com isso aqui dentro. E, de novo, eu questiono, será que esse papel deveria ser só feminino mesmo, né? Cuidar dos pais, dos bebês. Então, fica aí um questionamento. Mas, enfim, que mitos, né? Voltando aqui para as nossas perguntas, Fabiana, que mitos que você considera existir quando se trata de mulher em posição de liderança? Que não dá conta do recado, que vai chorar, assim, já vai chorar, né? Não vai dar conta do recado. Eu acho que assim, isso é muito claro, sabe? É papel de mulherzinha, coisas pejorativas mesmo. Não quero trabalhar com mulher, quero homem para essa função, para não me dar trabalho. A gente ouve, né, questões assim, porque se contratar mulher vai ficar mais tempo afastada, porque vai ter que cuidar de filho, enfim, são questões que trazem, né, um preconceito absurdo em relação à mulher, que para mim é puro mito, porque eu já vi pesquisas que falam que a mulher até depois da gestação ela alcança desempenhos melhores no seu trabalho, até por uma questão de necessidade, porque muitas vezes ela é arrimo de família, ela precisa sustentar aquele filho, né? Hoje a gente tem boa parte de mulheres que criam filhos sozinhas. Eu também sou mãe, eu sou solteira, né? Minha filha tem uma excelente relação com o pai dela, mas nós criamos ela, ela mora comigo. E assim, a responsabilidade ela pesa até mais depois da gestação, né? Então, assim, para mim isso é um mito total, de que mulher não dá conta, mulher com filho vai faltar, vai se ausentar, não vai conseguir desempenhar bons níveis, né, do desenvolvimento do trabalho. Então, enfim, eu acho que esses são os grandes mitos, ao menos são os que eu senti na pele. Tá, legal. E quais são as verdades? As verdades, elas trazem... Eu acho que a mulher, ela traz muito mais... além da empatia, que foi, né, constatado, né, na pesquisa, que inclusive é equilibrado, eu acho que a mulher, ela consegue olhar o outro de uma maneira mais integral. Eu acho que ela consegue ir além das questões que estão ali estampadas, né? A mulher, ela traz um pouco mais de intuição, ela é mais intuitiva, ela é disciplinada, né? Ela tem uma questão da organização, porque ela vive a vida tentando provar coisas o tempo inteiro, né? Que ela pode ser boa, porque que ela pode
sair na rua com uma mini saia, isso não quer dizer nada sobre o caráter dela. Então, assim, a gente vive situações enquanto mulheres o tempo inteiro que nos faz ter que provar o tempo inteiro que não é aquilo. Então, a mulher, ela cria alguns subsídios que traz, né, encorpa essa característica emocional dela, que encorpa questões de resiliência, de maturidade para lidar com determinadas situações. Então, eu acho que a mulher, ela além do olhar, ela tem uma postura mais assertiva em muitas situações, no sentido de conseguir perceber mais algum caminho, ter algum insight diferente, sabe? Então, eu vejo que essas são as grandes verdades, e eu acredito que as pessoas poderiam olhar mais para isso e olhar menos para aquilo que é desse crescimento estrutural, né? De que a mulher não tem espaço, que ela precisa ficar em casa, que ela tem que cuidar, né, de família, enfim. Hoje em dia, né, inclusive, eu acho que o papo aqui nem é político, mas a gente tem um retrato muito grande disso, né, nas grandes representações, nas lideranças brasileiras, né, do tanto, se você olhar hoje dentro de uma estrutura de política pública, grande parte das cadeiras são ocupadas por homens, né, a gente não tem representatividade feminina nesse aspecto, e assim, quando você vai para a linha de frente, quem está ali, por exemplo, no cuidado, na aplicação dessas políticas são as mulheres. Hoje eu também faço parte do conselho, né? Eu sou conselheira da Secretaria de Direitos Humanos, dos Direitos da Criança e do Adolescente. E assim, nas reuniões a gente vê muitas falas machistas ainda em relação a essa questão, né, da mulher, do homem dentro dessas posições. E grande parte das bancadas são formadas por homens. Uhum. É um bom ponto esse que você trouxe também, né? Para a gente ter em mente a representatividade, né, feminina na política, não só na gestão, mas na política também. E a mulher era ameaçada na política, né? Eu lembro, assim, fazendo um parênteses, teve o caso, não sei se vocês lembram do assédio de uma vereadora no final do ano, que ela foi assediada. Esse assediador, ele ocupava uma cadeira de presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. E na época, assim, a gente tem um grupo de organizações e eu tomei a frente, falei, nós precisamos fazer algo, ele não pode defender as nossas crianças. E eu sofri ameaça. E, assim, nenhuma mulher... assim, até tem um diretor aqui que ele é uma pessoa incrível, ele falou, eu fiquei abismado de ver que você foi a única mulher que se posicionou, porque as outras ficaram silenciadas, e a gente não sabe se é por medo da reação, mas eu cheguei a receber uma ligação e falar, olha, você sabe que se posicionar assim pode prejudicar a sua carreira. Eu falei, então, mas não me posicionar assim, enquanto uma defesa de um direito de uma mulher dentro de um espaço público, de defesa de direito da criança, não me posicionar assim me faz recuar de tudo aquilo que eu acredito. Então, não faz sentido eu estar trabalhando com isso. Então, assim, não tem por que eu recuar, sabe? Essa é a minha posição. Pode ser que não seja posição institucional, mas a minha é cutucar para que as pessoas, né, falem o que elas pensam em relação a isso, né? A gente criar uma rede. Então, tem muita fragilidade. O cenário político tem muita fragilidade em relação a isso. Uhum. Eu ia dizer que a gente está evitando de falar de política, época de eleição, etc., mas o político e os debates hoje são, assim, são o que nós estamos conversando aqui, né? Um exemplo a toda hora. Que dilemas, Fabiana, ou desafios específicos você percebe que as mulheres enfrentam ao assumir, né, posições de liderança? Até falamos um pouquinho sobre isso, mas acho que a questão do preconceito, a questão da jornada dupla, né, de conciliar a vida, a carreira, o estudo, porque eu entendo que hoje, para você
está numa posição de liderança, você tem que estar se atualizando o tempo inteiro, tem que estar estudando, tem que buscar. Não é simplesmente você estar só ocupando uma posição, né? Essa posição, ela, o tempo inteiro, ela requer desenvolvimento de habilidades, de técnicas, e esse conhecimento ele vai além do conhecimento específico da área de atuação, né? Às vezes você precisa desenvolver determinadas habilidades comportamentais, como fazer uma terapia, então você precisa de tempo para lidar com tudo isso, né? Então, eu falando da minha rotina específica, né? Hoje o meu maior dilema é conciliar tudo. Então eu acordo bem mais cedo para conseguir meditar, para conseguir fazer, né, uma agenda do dia, fazer uma atividade física no primeiro horário, que para mim faz a diferença, muda, né, meu dia. O dia que eu não faço nada, não faço uma yoga, um alongamento, uma meditação, o meu dia é outro. Então, assim, são hábitos que eu criei para conseguir seguir aí, né, nessa jornada. Então, assim, mas isso é muito esgotante. Às vezes chega no final do dia, eu saio do escritório, eu vou para casa, e aí a lição, a prova da escola da minha filha, muitas vezes a janta. Então, assim, a rede de apoio é muito fundamental, né, também nesse aspecto. Mas eu vejo que é um grande desafio para uma mulher num cargo de liderança conciliar essa questão. Estudo, a vida profissional, a vida social, a família, enfim, são desafios que gritam o tempo inteiro, sabe? Aí tem dias que você fala, nossa, eu preciso de um tempo para respirar. E é muito importante respeitar isso, sabe? Eu acho que esse respiro, esse momento de você conseguir se respeitar, entender seus limites, também é muito importante. É muito, muito bom, valioso. Na minha primeira formação de coaching, eu tinha uma ferramenta que era para identificar se a pessoa era uma supermulher, né? Você tem síndrome da supermulher, que a gente fica colocando coisa no ombro, né? E daqui a pouco a gente não aguenta o próprio peso, e aí não tem a rede de apoio, porque acha que tem que dar conta de tudo, né? Mas o que a ferramenta fala também é que as mulheres, um estudo, né? Que as mulheres mais felizes são aquelas que têm uma vida dentro de casa e tem uma vida fora de casa, né? Que a mulher que só trabalha, ela é mais estressada, e a mulher que só fica em casa é mais estressada do que aquela que consegue conciliar as duas. Porque eu acho que uma funciona como válvula de escape da outra, né? A próxima pergunta seria exatamente como é que você concilia, você já falou sobre isso. Então, acho que eu vou trazer uma coisa que apareceu ontem, que foi o complexo de culpa da mãe que trabalha fora. E aí a Raquel falou, não fique com complexo de culpa, apesar dela não ser mãe ainda. Mas vamos falar um pouco sobre isso? Como é a sua relação com a sua filha, ainda mais você sendo, né, mãe solteira, né? Você não tem um marido junto para estar segurando a onda. Fica aí até mais tarde, porque eu até mais tarde seguro a onda aí, né? Sim. Nossa, eu acho que a palavra mãe é sinônimo de culpa, né? Com isso também. É totalmente sinônimo de culpa. A gente se culpa o tempo inteiro, né? Por não estar tão presente, por não participar de tantas coisas, por se ausentar, por precisar muitas vezes, né? Desempenhar essas tarefas, enfim, às vezes chegar muito tarde ou sair muito cedo. É uma balança, né? Eu falo tudo, acho que é uma questão de equilíbrio. A minha relação com a minha filha é boa, eu tenho uma rede de apoio muito boa, né? Eu tenho minha mãe, tenho uma pessoa que fica em casa, que cuida dela quando ela chega da escola também. Então, por exemplo, eu tô aqui, a minha mãe já tá lá, provavelmente já assumiu a janta, o banho, né? Para eu chegar e só fazer a tarefa, mas a minha filha, ela é muito grudada, assim, ela é uma criança que tudo sou eu, né? Ela espera muitas vezes porque quer fazer a lição, ela quer que a mamãe dê banho, ela quer a mamãe, e aí você fica naquela questão de ser sugada. Mas eu falo muito isso para ela, eu falo, filha, a mamãe também é uma pessoa, né? A mamãe precisa também dos seus momentos, a gente precisa equilibrar. Isso que você falou dessa questão da super
mulher, da super... Eu estou tentando desconstruir isso um pouco, porque eu acho que isso é um pouco da nossa construção também, do que você aguenta tudo. E aí, muitas vezes, você vai deixando o peso vir para o seu ombro e vem. Quando você vê, você não dá conta. Porque a gente, né, nós temos emoções, temos cansaço, temos uma série de coisas. E eu tenho conseguido, né, depois de muita terapia, autoconhecimento, extravasar um pouco mais isso no sentido de botar para fora, porque eu não preciso dar conta de tudo. E assim, eu me cobrava muito ao extremo de ser assim, não, eu não posso falhar. Eu tive algumas questões, né, de crescimento de vida mesmo, algumas questões familiares que me fizeram achar que eu não precisava de ninguém, que eu tinha que ir para a vida e tinha que crescer e eu sou autossuficiente. E ultimamente eu tenho quebrado isso dentro de mim, sabe? Não é assim. Eu dependo de uma rede, eu preciso de ajuda, eu posso não dar conta de tudo. É um pouco dessa desconstrução, sabe? Eu acho que isso traz humanidade para a gente. A gente precisa parar de carregar o peso de tudo nas costas. Não quero ter essa figura, sabe? Eu estava conversando esses dias com uma amiga minha. Eu falei, eu não quero ter essa imagem de que eu sou a super pessoa. Eu sou tão falha, né? Eu estou em processos e é muito ruim as pessoas terem porque as pessoas criam expectativas. Ela aguenta. Não, pode mandar, vai. E assim, às vezes você não está mais aguentando. Isso tudo tem peso, né? Todo excesso, além dele esconder a falta, ele tem consequências. Então, é para a saúde emocional, para a saúde física. Então, assim, a gente tem um limite e é importante estabelecer esses limites, sabe? Então, eu vejo que na maternidade, né, na culpa da mãe, isso também é necessário. Então, às vezes eu tenho o meu final de semana que eu falo, olha, eu vou viajar sozinha e eu faço as minhas fugas, sabe? E eu saio na sexta e eu volto no domingo e eu não me culpo. Eu falo, não vou me culpar, porque isso é necessário. Então, e graças à minha rede de apoio, né, ao pai da minha mãe, ao pai da minha filha, que ajudam a fazer essa corrente girar, né? Eu me lembrei da minha terapeuta. Desculpa, eu me lembrei da minha terapeuta uma vez me perguntando: você não fragiliza nunca? Eu falei, o que é fragilizar? Ela falou, você não sabe nem o que é fragilizar. Vai fragilizar. Vai lá, Melim. Tem comentários para serem lidos também. Você quer ler, Cris? Amanda Luna. A palavra mãe pesa, mas é maravilhoso. E a rede de apoio é essencial para mantermos nossa saúde mental. Alessandra Veloso, parabéns, Fabiana, por toda a resiliência e coragem. Você é uma inspiração. Luciana, perfeito. Parabéns. Tá. Então, o que eu estava pensando, ouvindo você, Fabiana, como é importante o autocuidado, né? A mulher também cuidar de si mesma, deixar um espaço para isso. E já, né, que a gente está falando, como a gente tem essa característica, até socialmente estimulada, de cuidado com o outro, como é que a gente cuida do outro se a gente não está cuidando da gente? Que qualidade é essa, né, que a gente pode entregar quando a gente não cuida da gente? Então, autoconhecimento, né? A gente conhecer os nossos limites. Eu acho que o que as terapias, né? Vários tipos de terapia que eu fiz me trouxeram essa questão do autoconhecimento. Eu consegui impor, né? Me conhecer para saber impor os meus limites, até que ponto as pessoas podem chegar comigo e eu conseguir permitir, né? Até que ponto a expectativa do outro vai me gerar uma culpa, porque quando se fala em mãe, a sociedade também te culpa. Você não pode sair porque você é mãe. Nossa, mas você viajou sozinha, com quem estava a sua filha? Sabe? São questionamentos que vêm externos que também te trazem muitas vezes reflexões de culpa, né? Então eu me questiono e eu me posiciono muito em relação a isso dentro da minha própria família. Eu já enfrentei situações. Nossa, mas viajando e sua filha? Não, minha filha está ótima. E eu também preciso ficar ótima, porque eu só vou conseguir criar um ser humano integral se eu estiver inteira, né? A gente não consegue fragmentado, a gente é exemplo o tempo inteiro, né? Então, eu tenho tentado colocar muito isso dentro do meu ciclo de vida. E isso também me ajuda a olhar os outros. Eu acho que na postura de gestão, você consegue entender muitas vezes
que aquela reação de uma pessoa não necessariamente está ligada, vinculada só àquilo que ela está te dizendo. Às vezes tem tantas outras coisas, né, por trás que você precisa, muitas vezes, até ajudar essa pessoa a desconstruir para poder entender determinados processos. E a mulher até é criada para ser a boa menina, né? Tem um livro que é O Lobo Come as Meninas Boas. O título é péssimo, a capa do livro é pior ainda, mas o livro é brilhante, contando sobre a educação que a gente recebe, de a gente ser sempre aquele que abre mão, né? Não entra na discussão, não faz isso. A gente sempre é aquela que abre mão, tá bom. Então, a gente aqui é condescendente, né? A gente foi criada assim. E o pior é eu ver eu criando. Eu criei durante muito tempo minha filha assim. Quando eu li o livro, foi me dando o que eu estou fazendo, como é que eu estou fazendo isso, porque a gente vai copiando o padrão, né? Sim, é importante esse ponto, Cris, que você traz, acho que é um alerta também, né? Um convite assim das pessoas estudarem mais a esse respeito para conseguirem ter essa consciência, né? Lendo um livro, você se viu e revisou, né? Assistindo uma live, fazendo alguma coisa que crie essa condição de consciência diferente, né? Bom, e aí, Fabiana, olhando em retrospectiva a sua carreira, né? Como é que começou, em que ambiente agora? Você viu alguma evolução já para essa questão da mulher, da equidade de gênero? O que você percebe, né, de evolução ou de conquista? Bom, assim, hoje eu convivo num ambiente muito mais feminino, né? Então, dentro desse ambiente é confortavelmente tranquilo dizer que sim, mas a gente sabe que fora não é assim, né? Fora dessa questão do social não é. E eu acho que, assim, estamos longe disso. Eu vejo que, por exemplo, dentro da própria comunidade, a pandemia fragilizou muitas mulheres que precisaram parar de trabalhar para ficar com filhos que não tinham a escola e aí não conseguem se recolocar. Então, assim, eu acho que tem cenários que complicaram mais ainda a situação da mulher, né? Porque a mulher é mais difícil fazer alguns bicos, né, de empregos informais. E aí, muitas vezes, elas precisaram voltar para casa para trabalhar em questões de casa, né? Vou fazer um bolo, vou vender alguma coisa. E essa questão do empreendedorismo um pouco forçado em cima da mulher, ela pode ficar em casa, trabalhar. Eu acho que isso é um pouco frustrante até, né? Porque tira ela da posição de poder também sair para poder buscar uma oportunidade, estudar. Então, assim, a pandemia, eu acho que ela fragilizou mais as posições de mulheres em cargos, e cada vez mais em cargos de liderança, né? Já em cargos gerais. Os de liderança, então, nem se fala. Interessante isso que você trouxe, porque eu lembrei, né, de um estudo que a McKinsey fez e também alertando como teve evasão do mercado de trabalho por mulheres, e é um fenômeno que é global, não é só aqui, e nem só relacionado com uma classe social. E que na pandemia, né, isso ficou muito evidente, porque a mulher realmente, assim, o que revelou, evidenciou que a mulher está muito sobrecarregada com essas jornadas domésticas e de trabalho, e na pandemia elas tiveram que escolher, né? E muitas saíram do mercado de trabalho. Volta para a questão do cuidado, né? Quando tem que cuidar, a mulher. Cai em cima do colo, né? Cai em cima da mulher. Escancarou, na verdade, né? Escancarou, porque ficaram pessoas doentes que necessitavam de cuidados. Então, enfim, a pandemia ela escancarou muitas questões, né? E hoje a gente já está, né, quase chegando a 1 hora. Estou vendo aqui, a gente não está com perguntas. Quem quiser fazer perguntas, tem muitos cumprimentos para você. Você deve ser uma pessoa muito querida, porque está todo mundo parabenizando. Você é um grande exemplo de ser humano. Se você tivesse que dar um conselho para os gestores atuais para criar um ambiente mais equitativo e mais confortável para as mulheres, qual seria? Eu acho que, eu não sei, eu tenho aprendido muito que eu acho que a maior iniciativa é a escuta, né?
Eu acho que é escutar, dar voz. Eu acho que as mulheres, elas precisam de voz, assim. E muitas vezes a gente não tem oportunidade de trazer um espaço como esse, por exemplo, né? Que a gente fala mais abertamente de como a gente desconstrói questões estruturais da sociedade, como a gente se desconstrói, trazer questões pessoais que impactam na nossa vida, porque a gente não é um ser humano isolado. Eu não sou só a Fabiana profissional, eu sou a Fabiana mulher, eu sou a Fabiana mãe, eu sou a Fabiana como olhar de maneira integral essa pessoa, né? Porque eu acho que a qualidade que às vezes eu desenvolvo dentro da minha casa, muitas vezes uma habilidade que eu vou desenvolver para conseguir lidar com uma situação adversa da minha filha, ela está me proporcionando um crescimento que eu posso usar no meu dia a dia. Então, assim, a gente tem que parar de ver partes, né? Eu tenho pensado muito, eu vi esses dias num estudo que eu fiz sobre o prisma, né? A gente às vezes sempre olha um lado do prisma, mas olha quantos lados o prisma tem. Então, assim, a gente tem que parar de olhar só um lado do prisma e conseguir olhar todos, né? Nós não somos partes. Eu acho que a gente precisa ter essa visão mais geral da pessoa, né? Como um todo. E aí eu acho que isso traria oportunidades de inserção, de serem ouvidas, de trazerem outras coisas. Eu, assim, não tenho o que falar de onde eu trabalho, apesar dos 3 outros diretores aqui serem homens, eles me escutam muito. E é muito bom isso, né? Porque eu falo, é diferente. Eles são 3 homens, são mais velhos, mas eles conseguem me dar muita voz em muitos aspectos. Eu considero isso um privilégio. E muitas vezes eles também me fazem refletir sobre muitos aspectos, eu cresço muito com eles, né? Aprendo muito, e eu acho que é essa relação, sabe? De você conseguir olhar o todo, né? Dentro desse prisma, não ver só aquele seu pedacinho. Dá oportunidade. Meili, posso improvisar uma pergunta aqui, que eu acho que é legal? E o que você aprendeu com os homens com os quais você está trabalhando? O que você aprende com eles? Olha, é o que eu falei, é um privilégio, né? Aqui estar trabalhando com essa equipe, porque eles são homens incríveis, né? Que já trabalham num cenário de muitas mulheres há muito tempo, e eles sempre trazem muita parcimônia, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito elétrica. Eu tenho um diretor aqui que ele fala que eu dormindo tô a 200 por hora. Então, eu aprendo muito com eles e pela questão da maturidade, né? Da vivência, da bagagem que eles trazem, essa questão de muitas vezes parar mais, respirar, olhar, enfim, eu cresci muito nesse aspecto, sabe? Eu acho que a inteligência emocional também vai amadurecendo ao longo desse processo, né? Eu acho que todos os outros, né? A terapia, o próprio coaching, né? Que eu posso comentar, eu faço coach com a Meilin, então, assim, tudo isso vai trazendo subsídio para a gente ir crescendo, né? Desenvolvendo. Ó, temos uma participante especial dessa live. Olha só. Mãe, você é a melhor. Te amo. Ela deve estar assistindo pelo meu LinkedIn. Ela entrou no seu LinkedIn. Eu passei o link para minha mãe entrar, eu mandei o meu mesmo, porque ela não tinha LinkedIn. Eu falei, assiste pelo meu. E aí, provavelmente, a Sofia tá lá. Ai, filha. Tá lá. Manda um beijo. Manda um beijo. Manda um beijo. Um beijo. Bom, a gente está chegando ao final da nossa conversa de hoje, né? Queria primeiro agradecer a Fabiana por ter aceito o convite, dedicado esse tempo para estar com a gente, né? Muito boa a conversa. E gostaria de dar alguns avisos também, né? Que amanhã vai ser a última live dessa série da semana. É quinta-feira, ao meio-dia, aqui de novo no LinkedIn, né? Na página da Emi Canizares. E também gostaria de aproveitar e divulgar
o programa de coaching de grupo para mulheres líderes que a gente vai lançar em breve. Eu e a Cris somos 2 coaches, fizemos formação de coaching de grupo, atuamos já com isso, né? A Fabiana me conhece aí de atuação de coaching de grupo para liderança, e a gente decidiu abrir um grupo em que as mulheres pudessem se juntar para trocar experiências, para refletir juntas sobre os desafios, né, inerentes de ser mulher numa posição de liderança. Então, quem quiser, faz contato com a gente, né? Pode entrar em contato com a Cris ou comigo e pegar mais informações. Fabiana, quer falar algumas últimas palavras, Cris? Que é o recado. Qual é a mensagem que você deixaria para as mulheres, né? Tem várias aqui que continuam, né, amando você aqui, fora sua filha. Que recado você dá, que mensagem você dá para essas mulheres que querem trilhar esse caminho, virarem mulheres líderes? Olha, resiliência, eu acho que é o principal, né? Eu acho que saber ter um caminho de resiliência é importante. Nem tudo a gente consegue, né, de imediato. Isso eu tenho aprendido muito no dia a dia. Às vezes é a expressão que eu uso, que o mingau quente se come pelas bordas. Então, às vezes você tem que esperar ele esfriar para poder avançar. Então, paciência, resiliência, estratégia é importante. Então, assim, ter metas, né, de onde você quer chegar. É muito importante saber o que você quer, né? Para você conseguir ter um objetivo claro. Então, e a partir disso você traça uma meta menor, uma meta intermediária, uma meta maior. Então, acho que e seguir nesse caminho, porque muitas vezes você vai ter tudo para desistir, né? É o cansaço, é os enfrentamentos, né? De tudo isso que nós conversamos aqui. Mas eu acho que a resiliência ela traz essa persistência, né? Rumo ao que você quer alcançar. E é isso, sabe? A gente precisa fazer isso, porque não existe, eu não vejo que a diferença de gênero ela traz menos ou mais competência, sabe? A gente tem que estar aí, sabe? A gente tem que estar mostrando, tem que estar discutindo, tem que estar trazendo esses assuntos em pauta, sempre. Muito bom. Muito bom. E eu queria agradecer o carinho, agradecer as mensagens. Eu vi que tem um monte de gente aqui do programa Jaguaré assistindo. Eu fui vendo nos comentários que vocês foram lendo. Achei muito legal. Queria agradecer, né, a participação de todo mundo, agradecer o convite. É uma honra estar aqui. É muito gostoso poder participar de uma live com um assunto tão importante e relevante como esse. Bom. Então, tá bom, né, Meilin? Chegamos ao final. Obrigada, viu, Fabi? Só agradecimento para você, para tuas contribuições. Muito bom. Gratidão, gente. Obrigada a você. E todo assim, você... De novo, eu vou reforçar isso. Deve ser muito bom trabalhar com você, porque o que a gente tem de fãs aqui tá... Exatamente. Feliz, muito bom. Obrigada aí pela presença de todos. Tchau, tchau. Obrigada.